Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira, eu sou farmacêutico e no nosso tema de hoje vamos entender como é feito o diagnóstico do hipotireoidismo. Se é a primeira vez aqui no canal, já clica no botão para se inscrever, né? Nós temos outros vídeos aqui no canal e toda semana a gente traz algum conteúdo novo, né? Para você que é médico, farmacêutico, enfermeiro, qualquer outra área da saúde, ou até mesmo, né, uma pessoa que não é da área da saúde, mas está interessado no assunto, está interessado no tema, esses conteúdos são para vocês, né? Então vamos entender um pouquinho como é feito, né, esse diagnóstico. Vamos dar uma pequena introdução, né? Então, na avaliação de um paciente com suspeita de hipotireoidismo, uma das primeiras coisas que deve ser feita é a obtenção do exame de função tiroidiana, né, que é necessário ali para a grande maioria dos pacientes. O exame clínico ele é importante, né? Ele pode ser suficiente para fechar um diagnóstico, mas é possível realizar esse diagnóstico somente em casos muito graves desse hipotireoidismo. Então, sempre a gente associa o exame clínico e o exame laboratorial. Os dois são importantes. Então, o profissional médico identificou que o paciente tem hipotireoidismo. Próximo passo é realizar o diagnóstico nosológico, ou seja, eu vou procurar definir a causa de hipotireoidismo. A partir da definição da causa, o profissional ele consegue identificar os pacientes com hipotireoidismo potencialmente reversível, né? E se, gente, apesar da grande maioria do hipotireoidismo não ser reversível, então o tratamento vai ser para a vida toda, existe causas de hipotireoidismo que elas são reversíveis, tá? Então, além da identificação dos casos reversíveis ou não, eu sabendo a origem do hipotireoidismo, é possível realizar o manejo mais adequado para aquela determinada situação. Então, aqui a gente tem as causas, né, que são reversíveis do hipotireoidismo. Então, a gente tem algumas etiologias, né? Por exemplo, a tireoidite autoimune crônica, né? Cerca de 5% desses pacientes, né, eles podem ser totalmente curados do hipotireoidismo. A gente tem a tireoidite pós-parto, que é muito comum a cura, né? Até 80% dessas pacientes elas voltam ao estado normal. Temos a tireoidite subaguda, que quase 100% dos pacientes podem ter a cura, né, desse hipotireoidismo. O hipotireoidismo pós-operatório e após tratamento com iodo, né, ele é comum, então é muito comum ter a frequência da reversão. O mixedema, né, induzido por iodo, ele pode ser revertido com muita facilidade, né? Ali é só você retirar o excesso de iodo. E o hipotireoidismo induzido por drogas, né? Também por medicamentos. Ele pode, né? O paciente pode voltar a ser eutiroidiano novamente, né? Quando eu de repente retiro aquele medicamento, né? Óbvio que como a gente já falou alguns no vídeo passado, né? Tem causas, né, de tratamento medicamentoso que ele induz ao hipotireoidismo, mas o ideal é eu não retirar esse medicamento, né? O medicamento acaba, apesar de provocar o hipotireoidismo, ele causa um efeito benéfico muito maior, mas é um caso que é reversível sim, tá? Então voltando aqui, quando eu identifico, né, quando eu faço a avaliação desse paciente com essa suspeita de hipotireoidismo, então, para o profissional, nesse caso o médico, né, ele conseguir avaliar de forma precisa esse paciente, ele precisa procurar, né, conseguir responder duas perguntas. A primeira,
O hipotireoidismo ele está presente? Então, a primeira coisa, o primeiro passo para eu diagnosticar um paciente com a suspeita é eu responder essa pergunta. Eu tenho que responder se o hipotireoidismo está presente nesse paciente. E como a gente consegue responder essa pergunta? Através da avaliação clínica, que é a primeira etapa da avaliação, além das avaliações bioquímicas, né, que é os exames laboratoriais de função tiroidiana, por exemplo. Identifiquei que o paciente ele tem o hipotireoidismo. A segunda pergunta que eu preciso fazer para fazer o manejo adequado desse paciente é: qual é a causa desse hipotireoidismo? E aí tem uma série de coisas, né, que é necessário avaliar para nós conseguirmos responder essa questão que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Então, o primeiro ponto, né, a avaliação clínica. Então, nessa primeira etapa, nós precisamos analisar o paciente sobre possíveis sintomas e sinais da doença, né? O hipotireoidismo grave é relativamente simples de identificar, como a gente já falou, né? Todas as manifestações ali possíveis do hipotireoidismo estão presentes, né? Então, nesse caso do hipotireoidismo grave, os testes laboratoriais apenas confirmam, né, o alto índice de suspeita clínica, né? Mas, como a gente já falou, no caso do diagnóstico do hipotireoidismo, mesmo nos casos graves, ali eu tenho uma alta sugestão, tenho todos os sintomas possíveis, eu sempre realizo o teste laboratorial para ter 100% de certeza, tá? Então, né, como a gente falou, os sintomas eles são muito comuns a aparecer, né, nesses casos mais graves, né? A gente pode citar, por exemplo, o mixedema, né, que ele ocorre ali devido ao acúmulo de ácido hialurônico, né, e outros glicosaminoglicanos ali no tecido intersticial, né? E essas moléculas ela atraem muita água, né? Então por esse motivo que ocorre ali o edema. A pele, né, tem anormalidades. Uma delas é o tamponamento das glândulas sudoríparas e também do folículo piloso, né? Esse tamponamento ele ocorre pela produção excessiva de queratina. Pode ocorrer também dilatação e hipertrofia do coração. Além disso, né, algo que é muito comum também, tanto no hipotireoidismo já mais grave, quanto no hipotireoidismo ali leve, né? Na verdade, é um dos primeiros sintomas, que é a sensação excessiva de frio, né, devido ali à redução da termogênese. Além disso, pode ocorrer sintomas de depressão, né, que é um sintoma relativamente comum, né, inclusive na avaliação do paciente com depressão. Geralmente o médico ele solicita o exame de função tiroidiana desse paciente, tá? Porque é um sintoma bem frequente, né? O hipotireoidismo ele pode provocar, né, caso de agitação também, mas o mais comum é os sintomas de depressão. Então, mas na grande maioria dos casos, né, nem sempre é fácil identificar o hipotireoidismo na avaliação clínica. Hoje em dia, o hipotireoidismo grave ele tornou-se cada vez mais raro, né, felizmente, né? Isso ocorre devido ao um dos fatores, né, devido ao elevado nível de consciência dos médicos, né, sobre a prevalência ali relativamente alta, né, principalmente nas mulheres, né? As mulheres é as que são mais afetadas pelo hipotireoidismo, né? E hoje a gente tem muita facilidade, né, de realizar exames laboratoriais, então isso facilitou bastante o diagnóstico precoce, né? Além disso, existe outro fator também, né? Como a glândula é, ela é gradualmente substituída ali por tecido fibroso ou infiltração linfocítica, né, ou até mesmo ambos, né? Pode ter ali uma substituição pelo tecido fibroso e infiltração linfocítica no mesmo caso, né? Os níveis de hormônio sérico e a taxa metabólica ela começa a cair, mas ela começa a cair lentamente, né? Então, os primeiros sintomas ali pode ser uma diminuição
talvez na transpiração, né, porque o metabolismo ele funciona mais devagar, né, e como a gente viu, tem uma produção maior de queratina, né, então ali existe um tamponamento ali nas glândulas sudoríparas, então além da diminuição da transpiração, também tem uma intolerância maior, né, ao frio, então às vezes um ambiente um pouquinho mais fresco já pode ser um local totalmente desagradável para esse paciente, né. Então o paciente ele sente muito frio, né, onde ninguém está sentindo frio, ele sente frio. Então, são sintomas bem inespecíficos, né, como a gente pode ver, né, sintomas simples que a gente acha que é normal, né, o paciente ali, a pessoa sentir muito frio, é a sensação da pessoa mesmo, mas muitas vezes pode ser algum caso de hipotireoidismo, né. Esses sintomas eles, né, são inespecíficos, eh, pode passar totalmente desapercebido e pode estar presente ali por muitos anos, né, sem nenhuma outra manifestação clínica, sem nenhum outros sintomas, né. Já houve relatos onde o paciente ele tinha esse desconforto ao frio e passou 12 anos antes de começar a ter outro sintoma de hipotireoidismo, né. Então, quando ele começou a ter outro sintoma, ele já tinha 12 anos que ele sentia esse frio excessivo, né, e não sabia por quê, né. Então, eh, são sintomas, né, que não são tão fáceis de pelos sintomas, pela avaliação clínica, às vezes pode não ser tão fácil, né. As primeiras mudanças também pode ser, né, devido à falta de o paciente pode ter uma falta de atenção maior que ele não tinha, né, falta de energia, né, sente uma fadiga, né, às vezes ele não sentia tanta fadiga, agora começa a ter fadiga com mais facilidade, sonolência excessiva, constipação progressiva, né? E também o aumento do fluxo menstrual também pode ser causado pelo hipotireoidismo. Então, como vocês podem observar, são sintomas bem inespecíficos que pode acontecer, né, em outras situações, em outras doenças, né, outros problemas ali de saúde, em que muitas vezes ela aparece de forma isolada. Então, a orientação é sempre que na presença dessas queixas, né, a gente fazer o diagnóstico diferencial, né, excluir outras causas, né, e manter sempre em alerta ali para a suspeita de hipotiroidismo, né, ali para solicitar os exames laboratoriais. Então, existem certos sintomas, né, ou sinais que eles devem ser também feitos independentemente de outros fatores, né, levar ali uma avaliação bioquímica ali do hipotireoidismo, que é o caso do retardo de crescimento, né, em crianças e adolescentes, e a presença de bócio, né, que ali é o aumento da tireoide. Então, nesses dois casos, principalmente, eu sempre preciso fazer a solicitação de avaliação bioquímica da função tiroidiana. Tá? E aí, como eu já disse, né, sempre se atentar também aos casos mais sutis também, que é muito comum, né, ali uma depressão, o paciente sentir câimbras musculares excessiva, né, pode ser falta de potássio, pode ser falta de potássio, mas também pode ser hipotireoidismo, né, eh, parestesias, né, síndrome do túnel do carpo, né, paciente com voz rouca que ele não tinha, né, ele começa a ter voz rouca. Colesterol elevado também pode ser um problema, né, devido ali à diminuição do metabolismo, né. Derrame do pericárdio, né, artrite, pele amarelada, né. Essa pele amarelada ela não tem nada a ver com a icterícia, tá, gente. Essa pele amarelada no hipotireoidismo, geralmente ela está associada à produção excessiva de beta-caroteno, tá. Então ali está relacionado à carotenemia. Também pode ocorrer, né, pode ali causar hiperceratose, né, das palmas das mãos ou das plantas dos pés, menorragia, né,
e pode estar associado ali com a doença autoimune, né? Essas doenças elas podem aparecer juntos, né? Como é o caso da insuficiência adrenal primária, o diabetes tipo 1, né? Anemia perniciosa, enfim, e entre outros. Na avaliação laboratorial, aqui a gente tem um esquema, né, da avaliação laboratorial. Então, o meu principal hormônio, né, para eu avaliar esse paciente, a princípio, é o TSH, tá? Então, esse esqueminha aqui, a gente tem o TSH normal, né? Praticamente eu paro ali de avaliar o paciente, tá? Eu descarto ali, para a maioria dos hipotiroidismos, eu descarto, né? TSH normal é sinal que a glândula tireoide, no geral, ela está funcionando bem, tá? Se o TSH ele estiver anormal, né? Tanto para cima como para baixo, né? Tanto TSH alto quanto TSH baixo, o ideal é fazer a medição do T4 livre, tá? E aí a gente tem 6 possíveis resultados, né? O primeiro deles é o TSH normal, né? Então, nesse caso, o eutiroidismo é quase certo, né? Por que é quase certo? Porque quando o TSH ele tem valores normais, a gente já exclui a principal causa, né? Que é o hipotiroidismo primário, como a gente viu lá no vídeo passado, tá? Inclusive, se você não viu o vídeo passado, clica no card aqui acima e assista, tá? E embora um TSH normal ele não signifique a ausência da doença, tá, gente? Muito importante isso. O paciente está tendo sintoma, né? Eu preciso identificar outras causas. Então, TSH normal ele não significa ausência de doença, né? Existe uma doença que é rara, né? Que, inclusive, que é a resistência hormonal, né? Causada ali por mutação no receptor TR-alfa, né? Então, ali eu tenho TSH normal, eu vou ter T4 normal, né? Ou um pouquinho reduzido. Se eu medir T3, também ele vai estar normal ou levemente aumentado. Mas, ou seja, eu tenho uma produção normal ali pela glândula tireoide, mas quando chega lá no tecido alvo, né, tem essa mutação e o hormônio ele não consegue se ligar, tá? Como eu falei, é uma doença muito rara, tá? Então, assim, não precisa se preocupar tanto em relação a isso, né? No geral, quando você detectar TSH no exame do teu paciente, quer dizer que o paciente ele não tem nenhuma doença tiroidiana, tá? Além disso, né, o 2 aqui, o resultado possível, é o TSH elevado e o T4 baixo, né? Que ali é a combinação clássica ali para o diagnóstico do hipotiroidismo primário, tá? Então, TSH elevado, T4 baixo, significa hipotiroidismo primário. Existe a possibilidade também do TSH elevado e do T4 normal, tá? Esse resultado ele vai indicar os casos de hipotireoidismo subclínico. Posteriormente, nós temos ao possível resultado de TSH elevado e também T4 elevado. Resultado extremamente raro, tá? Esse TSH elevado e T4 elevado é um indicativo ali de resistência do hormônio tiroidiano também, ou adenoma hipofisiário produtor de TSH, tá? Não é comum, como falei, é um caso extremamente raro, pouco, né, se vê com esse resultado. Tem a outra possibilidade, que é o TSH baixo e o T4 baixo, né? Esse é um indicativo ali para a, a identificação e diagnóstico do hipotiroidismo central. Temos a possibilidade do TSH baixo e o T4 aumentado ou normal, né?
Nesse caso, né, como a gente estudou alguns vídeos passados, o hipotireoidismo ali é descartado, né, e esse resultado ele indica ali uma tireotoxicose ou um hipertireoidismo subclínico, tá? No caso do T4 normal e o TSH baixo significa hipertireoidismo subclínico. O intervalo de referência desse TSH, né, sérico, no geral ali ele varia ali de 0,4 a 4 miliunidades, né, por litro. Esses valores, na verdade, eles podem variar de acordo com as pessoas. Então, por exemplo, na gestante, né, ou nos idosos ali a partir dos 80 anos, existe alguns limites diferentes, né? Então, vai variar também de pessoa para pessoa, às vezes de laboratório também pode ter valores um pouquinho diferentes, tá? Mas no geral, esse valor, de 0,4 a 4 miliunidades por litro. Então, no diagnóstico nosológico, né, que é o diagnóstico ali da causa, né, é importante ali na anamnésia a gente analisar bem detalhadamente, né, a história familiar da doença tiroidiana, né, verificar casos de cirurgia prévia da tireoide, né, terapia com iodo radioativo, o uso de medicamentos antiroidianos, né, exposição a excesso de iodo, né, ali verificar se há sinais e sintomas de massa hipofisiária também, né, porque isso sugere ali a presença de hipotiroidismo central, né, entre outros fatores, né. Então, a anamnese ela precisa ser extremamente bem feita, extremamente detalhada para eu conseguir, né, ter um direcionamento ali adequado, né. Realizar o exame físico, né, na tireoide, nele para verificar ali uma presença de um bócio, né, que é comum na doença de Hashimoto, por exemplo, né. Geralmente na doença de Hashimoto vamos encontrar um bócio firme, emborrachado, né, embora a maioria dos pacientes com hipotireoidismo ele não tenha, né, uma glândula tireoide palpável, né. Mas é importante esse exame físico, né, eu preciso avaliar todas as possíveis causas, né. Outra coisa que é importante é eu medir os anticorpos antitireoperoxidase, né, que é o anticorpos TPO, né, então, porque ali altos títulos de anticorpos TPO, né, do anticorpos tireoperoxidase, eles indicam ali a tiroidite crônica autoimune, que é uma das causas mais prevalentes do hipotiroidismo, tá? A ultrassonografia da tireoide também é importante, né? Então, um achado ali hipoecogênico, né, não homogêneo, ele vai indicar também a tireoidite crônica autoimune, né? Então, não é só o anticorpo, né? A ultrassonografia ele pode dar esse diagnóstico também, pode ajudar nesse diagnóstico, tá? Em casos selecionados, né, a avaliação adicional, né, ali por estudo de captação de radiodo, também ele pode ser útil, né? O radiodo tiroidiano ele pode ser útil. Porém, né, isso não é uma rotina clínica, né? Precisa ser, como eu falei, casos selecionados, tá? A gente não pode com todo mundo fazer essa captação, né? Não tem sentido, na verdade. E é isso, pessoal. Semana que vem vamos falar sobre a farmacologia do hipotiroidismo, né? Então, a gente vai falar sobre os medicamentos, além ali do melhor manejo para desses pacientes. Então, se você é médico, farmacêutico, enfermeiro, outra área da saúde, né? Eu te convido para você estar aqui, né, na semana que vem. Não perca, porque esse é um assunto de extrema importância, né, para todos nós. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, né, deixe o seu comentário, que é muito importante. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. Na medida do possível, eu estarei respondendo, tá? E lembrando que nós temos mais vídeos no canal, então acesse, assista e aprenda com a gente, tá?
Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.